Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Falaremos de operação da Polícia Federal, STF, PGR, falaremos do que está acontecendo na suposta CPI e eu tenho um recadinho para dar para vocês aqui explicando o meu sumiço. Então eu peço que você, por favor, tire 10 minutos do seu dia e vem comigo que eu tenho coisas extremamente importantes para te contar. Meus queridos, eu sumi esses dias porque o meu computador deu um problema brabo. Eu pedi ajuda e expliquei sobre isso no Telegram e fiz algumas publicações na aba comunidade. Então eu estou tendo que usar o meu notebook que está se entregando também para poder gravar os vídeos e trazer informações para vocês. Portanto, eu peço que você torça por mim aí para que eu consiga resolver isso do melhor modo possível e poder voltar com a regularidade dos vídeos aqui no canal, tá certo? Fomos surpreendidos hoje pela manhã com uma operação ordenada pelo Alexandre de Moraes contra o ministro Ricardo Salles e o presidente do IBAMA. E nessas horas eu sempre prefiro aguardar o desenrolar um pouco da situação, porém eu quero mostrar para vocês uma manifestação da PGR, que disse com todas as letras que essa forma de conduzir a operação policial viola o sistema acusatório. Ou o que isso significa? Existem dois tipos de sistema penal, o inquisitório e o acusatório. O primeiro é o que existe em ditaduras e tudo mais. Em países democráticos é utilizado o sistema acusatório, que tem garantias, direitos e deveres para todos os envolvidos. E nesse tipo de situação, onde se tem um ministro investigado, tem que passar primeiro pela PGR. Porém, isso não aconteceu, simplesmente foi o Xandão lá e caneteou. E pra variar, né, meus amigos, em tom sarcástico, obviamente, o Supremo Tribunal Federal agindo por sua própria conta, do jeito que acha que tem que agir. Absurdo pouco é bobagem, meus amigos, que não pode se utilizar da coisa daquele jeito, ainda que ele tenha em uma outra operação, num outro processo, autorizado a Polícia Federal a buscar provas contra o Dias Toffoli. E a gente já sabe, né? Pra mim, essa situação aqui do Fachin e do Toffoli e essa autorização é só aquele bom e velho jogar pra torcida. Ó, pessoal, sabe aqui o que eu vou fazer? Eu já mostrei no outro processo aqui, tá? Mas nesse aqui vocês podem ficar tranquilo que eu vou iludir vocês todos. E aí, quando todo mundo achar que vai acontecer alguma coisa, é neste momento que não vai acontecer nada. Tenho certeza que o raciocínio foi exatamente esse por parte do Edson Fachin. Meu querido, antes de prosseguirmos, por gentileza, você já deixou o seu like, já apertou o botão joinha aí no seu telefone celular? Faça isso, o seu dedinho não cai e você me ajuda. Eu fiquei vários dias sem fazer vídeo por questão de problema no meu computador, então eu conto com a tua ajuda no like e no teu compartilhamento. E se você estiver me conhecendo agora, por favor, inscreva-se e ative o sino das notificações. Tu nunca vai perder o teu tempo aqui, eu sempre vou trazer informação de qualidade, onde eu mostro tudo o que acontece nesta região da tela. Muito obrigado! Meus queridos, vejam o nível do jornalismo no Brasil. A revista Veja, não foi a Gazeta do Brasil, foi a revista Veja, deu uma informação de que o ex-ministro Eduardo Pazuello iria depor na CPI fardado de verde oliva com todas as medalhas e honrarias. Foi o que a Veja disse. E para surpresa de zero pessoas, o ex-ministro Pazuello não estava fardado. Pelo contrário, estava de terno com uma gravata azul com marcações verde e amarelo, que eu vou mostrar já já aqui para vocês. E o general Pazuello chegou arrebentando, meus amigos, isso tenho certeza que surpreendeu todo mundo. Extremamente preparado, calmo, respondeu a todas as perguntas. E quando aquele teu amiguinho vier dizer assim: ah, mas ele entrou com habeas corpus, e aí? E agora? Tu responde exatamente isso aqui: o habeas corpus não foi impetrado para que ele ficasse quieto. O habeas corpus teve como único objetivo evitar o abuso de autoridade por parte de Renan Calheiros, que estava ameaçando todo mundo de prisão e tudo mais. Ou seja, o general garantiu que o Renan não ia meter o louco pra cima dele, e quem tá colocando o hashtag vagabundo em seu devido lugar é o general Pazuello. Que grata surpresa, está honrando a farda e principalmente, meu amigo, tá honrando
toda a confiança deste homem aqui. É por isso que eu não canso de falar para vocês, confiem nas decisões deste cara aqui. Se ele escolheu uma pessoa, é porque ele sabe o que está fazendo. Muitas pessoas disseram bastante coisa negativa a respeito do general Pazuello e hoje ele foi até a CPI e honrou a bandeira brasileira, a farda que ele usa e principalmente a confiança de Jair Bolsonaro. Não foi formalizado, nem foi interrompido nada do Ministério. Nunca houve a ordem. Aquilo foi apenas uma posição do agente político na internet. Qual foi a justificativa técnica dada para que a compra não fosse efetivada? Não havia a compra, não havia contrato, só havia o termo de intenção de compra e foi mantido. Vossa Excelência, em alguma oportunidade, insurgiu-se contra a ordem do presidente ou concorda com ela? Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi postada. Nunca foi dada postagem. Em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. O Calheiros estava dizendo que o presidente Bolsonaro deu uma ordem ao general Pazuello para que não fizesse negócios com o Butantan. E o general ficou muito calmo e repetiu várias vezes, quase uma dúzia de vezes, de que não houve ordem nenhuma. E o Renan disse assim, mas ele postou na rede social. E o general disse, mas isso não é ordem, a ordem tem que ser escrita ou verbal e tem que ter um comando. Meu amigo, que surra que este cara deu aqui em todos os bobocas da CPI. O lance todo dessa CPI, meus amigos, pode ser visto de acordo com esta matéria aqui. Alessandro Vieira pede quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro e Pazuello. Veja se tem cabimento esse tipo de coisa aqui. Pediram também de Ernesto Araújo, Fábio Weingarten e Carlos Wizard. Aí você tá pensando assim, o Carlos Wizard, do Wizard, aquele curso de inglês? Exatamente, meus queridos, esse mesmo. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Absolutamente nada. E a narrativa de hoje da imprensa é inventar mais uma história, colocando desta vez como chefe de um ministério paralelo da justiça. Já colocaram o Carluxo como chefe do gabinete do ódio, colocam o Carluxo como chefe de um monte de coisa, fazem acusações de todo tipo e jamais, em nenhum momento provam absolutamente nada. Quais são os indícios? Qualquer indício que seja, não tem como você não ver que é apenas uma perseguição contra essas pessoas, em especial contra o Carluxo. Então o general Pazuello detonou o Renan e falou assim: perguntar a um general se ele tem competência de gestão e liderança é como o senhor perguntar se a chuva molha. Se o senhor achar que os generais do exército não têm competência para gestão e liderança, temos que recriar todo o nosso exército. Isso é óbvio, né, meu amigo? Não é qualquer um que faz parte da elite das forças armadas de seu país. A grande verdade, meus queridos, é que a esquerdalha inteira está apavorada. Essas imagens aqui vocês devem ter visto, é do último dia 15, onde manifestações ocorreram em favor do presidente. E vejam, ato de apoio em Bolsonaro a Brasília neste sábado foi um dos maiores de sempre. Era um mar de gente, tanto é que as imagens aéreas não mostraram esses momentos, mostraram os momentos iniciais onde as pessoas estavam chegando. E o que eles vão dizer aqui? Que são robôs, que eram robôs nas ruas, né? Porque é isso que eles dizem quando o presidente Bolsonaro tem o apoio nas redes sociais. É robô, é gabinete do ódio. E aqui o que é? Vejam, meus queridos, as fotos não mentem. São fotos com projeção de ângulo. Não é foto na altura da rua, não. São fotos altas que dá pra ver a extensão e a quantidade de pessoas que estão presentes. Sintetiza muito bem. A CPI é manca e vem atuando para criminalizar o presidente Bolsonaro, conforme eu venho dizendo desde o início, quando se começou a falar em CPI. Foram enviados bilhões de reais para os estados e municípios e, até agora, não se avançou um palmo na investigação em relação aos estados. Quando a CPI partir para esse campo, em que nós tivemos 51 operações da Polícia Federal, inclusive a maioria delas eu mostrei aqui no canal, até outubro do ano passado em 18 estados, acho que podemos trazer revelações importantes para o país. É esse o objetivo da CPI? Não, o objetivo da CPI é apenas tentar criminalizar o presidente Bolsonaro. É como eu sempre falo, ele está sozinho, mas com a glória do Pai Eterno, ele tem o nosso apoio, o apoio do povo. É por isso, meu amigo, que eu peço,
todo santo dia aqui para que você se mantenha em oração pelo presidente Bolsonaro. Orar por ele é orar também pelo Brasil. Já deixou o seu like? Se ainda não o fez, por favor, aperte o botão do joinha, você me ajuda muito, principalmente por causa desses dias que eu fiquei sem fazer vídeo. Compartilhe este vídeo aqui para que ele chegue para ainda mais pessoas e se estiver me conhecendo agora, por favor, se inscreva, é realmente muito importante. Um beijo no coração de cada um de vocês, até amanhã, se Deus quiser e permitir. Valeu, falou, tchau, tchau.